Olá, começando nossa live. A live hoje, Padre Jonas, eu acredito em milagres. Dá um salve, para você, salve Maria, a paz esteja contigo. A gente inaugura, inicia nesse sábado, esse momento em que nós vamos começar nessa trajetória de lives, trazendo assuntos da igreja, vida dos santos, meditações sobre o Evangelho e outros tesouros da nossa Igreja Católica. Pedir para você verificar se o nosso áudio, mandar nos comentários aí, som e imagem está bem, ótimo, som e imagem. Nós possamos inicialmente fazer uma oração para começarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, como acredito que seja de conhecimento, da maioria de todos, essa semana nós tivemos o falecimento de Monsenhor Jonas Abib, ou como é conhecido, Padre Jonas, da Canção Nova, que veio a nos deixar na última segunda-feira, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E com a morte de Padre Jonas, se abre toda uma realidade. Quem foi esse homem? Como é que foi a vida desse sacerdote, esse escolhido de Deus? E hoje a gente vai procurar de uma forma sucinta, não dá para você se alongar muito, porque as realidades da vida de Padre Jonas são bem extensas. Ele, graças a Deus, teve uma vida muito frutífera aqui nessa terra. E fica seu testemunho, seu exemplo de santidade. Ao mesmo tempo lamenta a perca, o falecimento do Padre Jonas. Todavia, nós agora ganhamos, se Deus quiser, ele será canonizado, ganhando um santo no céu. A vida de Padre Jonas é de começo ao fim um exemplo de santidade. E nada mais próprio dele ter sido, o falecimento dele acontecer no tempo que nós estamos vivendo na igreja, ou seja, no tempo do advento, e nesse tempo que nós estamos nesse aguardo, nessa espera de Jesus, do nascimento de Jesus no Natal, e também no dia que Padre Jonas foi, não vou dizer nem sepultado, como dizia Nelson Correia nas Ezequias, ele foi semeado na terra. A liturgia, a liturgia diária, nos trazia o seguinte evangelho, e onde Jesus dizia o seguinte: é de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. E Monsenhor Jonas, toda a sua vida, toda a sua trajetória vai ser marcada por essa representação, essa configuração daquele que prepara o caminho para Jesus. Hoje, quando a gente vê a repercussão em torno do falecimento dele, nós percebemos o quanto de impacto ele teve na vida de tantas pessoas, tantas mesmo, a gente não tem nem dimensão de o quanto foi frutífero, fecundo, o sacerdócio de Monsenhor Jonas Abib. Mas isso não começa agora, claro. Já é uma caminhada aí. Monsenhor faleceu com seus 85 anos de idade, Padre Jonas faleceu com seus 85 anos de idade. E como a gente dizia no início, a gente vai, a partir desse livro, Eu Acredito em Milagres, uma biografia de Monsenhor Jonas Abib, escrita por Gabriel Chalita, fazer uma breve descrição de alguns fatos que marcam a trajetória de vida desse santo homem, que é Padre Jonas. Para começar com a conversa, como diz a história, Monsenhor Jonas, o seu nascimento já é cercado de um milagre. E esse título,
eu acredito em milagres, perdão, não é à toa. O Senhor Jonas acreditava que os milagres acontecem a todo momento em volta de nós, em diversas realidades. Ele não se prendia àquela ideia errada e falsa de que milagres só é uma coisa completamente como um anjo descer do céu, uma coisa completamente. Mas na simplicidade, no cotidiano, a gente observa episódios de milagres. O nosso nascer, o nosso acordar pela manhã já é um milagre. E Monsenhor Jonas, desde criança, ele vai concebendo isso na cabeça dele, e se assim ele não o fizesse, ele não teria caminhado, avançado, onde ele avançou. Monsenhor Jonas ele vai nascer, né, de um casal, Sérgio Habib e Dona Josefa, né, são pai e mãe de Monsenhor Jonas. Ele, né, o pai dele é de origem libanesa, né, a família dele por parte paterna, e a família por parte materna de origem italiana. Ele nasceu numa cidade chamada lá no interior de São Paulo, chamada Elias Fausto, né, no dia 21 de 12 de 1936. Ou seja, ele estava em véspera, né, há poucos dias ele ia completar, né, 86 anos, né, no próximo dia 21 desse ano. E o nascimento de Monsenhor Jonas, né, ele nasce numa família, né, como eu disse, o pai dele de origem libanesa, a mãe de origem italiana. E já o pai e a mãe dele, né, seu Sérgio, Habib e Dona Josefa, você já encontra na figura, né, dos pais dele, figuras assim que o próprio Monsenhor Jonas coloca no livro, que não vou dizer que seja para ele, né, não ser para ser canonizado, mas foram um homem e uma mulher, foram duas, né, pessoas, um casal, que ali viveu no amor, e como tem outras frases que dizem, né, a graça não sobrepõe a natureza, né? Se a gente vê Monsenhor Jonas como ele é, né, tudo o que aconteceu, tudo isso parte, né, do seio familiar. É muito difícil a árvore, perdão, o fruto cair longe da árvore. Aquela realidade tem ali, né, a partir de uma formação, de uma criação, de uma educação que vem desde pequenininho e aí vai se desenvolvendo. É uma semente, né, que vai sendo cuidada, que vai sendo regada, e quando nós vemos todo esse esplendor, né, todos esses frutos que vão sendo gerados, mas tem origem, tem começo lá atrás, nos seus pais e nos seus avós. Seu Sérgio Habib, trabalhava como pedreiro, né? Sempre um trabalho braçal, né? Trabalho bem pesado, como o próprio Padre Jonas descreve no livro. A sua mãe, Dona Josefa, ela cuidava do comércio da família, a família era uma família comerciante, e ela cuidava do comércio da família, e vai conhecer o pai, né, seu Sérgio Habib, tem um relacionamento ali, um namoro, que a princípio não é bem quisto pela família dela, né, a família dela uma família que tinha uma condição de vida melhor, mas ela se sacrifica por essa realidade, né, pelo amor mesmo que ele tinha por Sérgio Habib, e os dois se casam e passam, né, a viver. E o primeiro filho desse casal é justamente Padre Jonas. E aí, como eu dizia, o nascimento de Padre Jonas já é um fato que por si só é miraculoso. Naquela época, né, nós estamos falando de 1936, né, no interior do estado de São Paulo. É uma realidade, né, médica completamente diferente do que a gente vivencia hoje. Você vê que pequenas coisas, né, ali que hoje a gente tem acesso muito fácil, em outrora, né, naquela época, era muito mais difícil. E ali estava, né, para nascer, naquele dia, a mãe dele acompanhada pela parteira, e uma grande dificuldade, né, para a criança nascer, ela estava na casa dos pais dela, e uma grande dificuldade para nascer é o menino, e tentando de forma um parto difícil, complicado, e todo mundo já com esse receio de que a criança vinha
falecer. E o pai, né, dela, né, manda buscar um médico, né, na cidade de Campinas, eu acho uma cidade maior. E ele vem para lá, para Elias Fausto. E o médico tenta de todo jeito, né, também, porém sem sucesso, alcançar que o Jonas, né, viesse a nascer. Curiosamente, ali, né, no ambiente doméstico, na casa, havia um rapaz, né, uma pessoa chegou lá, contando que um santo, né, um homem, havia, né, sido canonizado com o nome dele, né, a pessoa que estava lá se chamava Bosco, e dizendo que tinha um santo agora que se chamava Dom Bosco, que era Dom Bosco, né, que é um sacerdote italiano, que é toda uma história bem, né, o fundador dos Salesianos, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa história também, mas é uma história bem maior que fica para um outro episódio. E ele fala dessa situação de que havia sido um cano, recentemente um santo com o nome, né, de Bosco, né, Dom Bosco, São João Bosco, e ouvindo, né, aquela conversa, Dona Josefa, mãe de Padre Jonas, resolve consagrar ali, né, naquele leito ali, consagrar o menino. Né? Ela nem sabia, naquela época não tinha ultrassom, então ela nem sabia se era um menino ou menina, mas por inspiração do Espírito Santo, ela disse que é menino e ela consagrou aquele menino a São João Bosco, né, a Dom Bosco. E pouco tempo depois a criança nasceu. Né? Era um menino, como ela bem tinha sido inspirada, e ela deu o nome de Jonas. E é curioso como essa consagração a Dom Bosco, ali naquele momento, num momento de dificuldade no parto, vai ser um fator determinante, né, digamos assim, em toda a trajetória e vida de Monsenhor Jonas Abib. E também é interessante a gente ver o paralelo em que nascimentos, né, partos, né, com dificuldades são comuns, vamos dizer assim, em grandes figuras, né, grandes homens da fé. Se a gente tomar o Antigo Testamento, a gente já vai ver Isaac, né, que era um filho da promessa, né, não poderia engravidar e termina por engravidar. Depois você tem o nascimento do próprio Samuel, né, o profeta Samuel, que nasce também diante de uma promessa, né, que a mãe dele faz para que ela tivesse um filho, já que ela era considerada estéril. E no Novo Testamento você já tem a figura tanto de São João Batista como do próprio Jesus. A gente tem que lembrar que tanto São João quanto Jesus foram nascimentos que tiveram um anúncio por parte do anjo e do mesmo anjo, que é o anjo, né, que é o arcanjo São Gabriel. Gabriel avisou o pai, né, Zacarias, que a mulher dele haveria de nascer, né, haveria de nascer, como também o anjo vai avisar a Nossa Senhora, né, a Maria, que ela se tornaria a mãe do Salvador. Então você veja que essa realidade de partos, né, de nascimentos miraculosos, elas acompanham a história da fé. Prosseguindo, o menino vai nascer, crescer ali, né, ter seus primeiros anos ali na cidade, ali no interior, né, como eu disse, em Elias Fausto. Porém, acontece outro episódio. E aí é o que acontece. Monsenhor Jonas, né, o pequeno Jonas, né, lembrar que ele era filho mais velho, filho único, mais velho, filho único, e ele acaba tendo uma conjuntivite, e dessa conjuntivite avança para uma doença chamada traucoma, e ele corre um sério risco, né, ali de ficar cego, né, perder a visão quando criança, vendo a situação que não consegue se resolver, o avô dele, o avô paterno, perdão, o avô materno,
chama o senhor Sérgio Habib, né, o pai do padre Jonas, e ele diz, você precisa cuidar do menino, né? Você precisa levar o menino para um médico, né? Um médico que era especializado em oftalmologista, que mexe nessa parte, né, dos olhos. E ele diz, você tem que ir para Campinas e tratar dessa criança. Mas, como eu disse, o pai de Padre Jonas, Sérgio Habib, ele era um homem simples, né? Pobre, não tinha condição de vida, né, de pagar esse tipo de tratamento. E o avô vai, banca, né, e diz, não, está aqui o dinheiro emprestado, você vai lá e leva a criança para fazer o tratamento. E assim acontece. Ele pega o dinheiro das mãos do sogro e vai para Campinas para o tratamento com um médico especializado nessa área. O médico dá uma bronca lá porque não tinham conseguido fazer isso antes, né, e a criança corria sério risco de perder a visão, né. Você vê que o Monsenhor Jonas quase perdeu a visão quando criança. Nós não temos essas situações, histórias assim que nossos pais contam, que é a dificuldade da medicina, né, principalmente no interior, para tratar determinadas doenças. Quando passa esse período, ele se cura, graças a Deus, né, e volta para o interior. Só que o pai dele, né, Monsenhor, perdão, Sérgio Habib, ele era um homem muito honrado, né, um homem de um grande caráter. E ele não, apesar do sogro ter dado esse empréstimo, né, entre aspas, né, para cuidar de Padre Jonas, mas ele não toma assim como uma doação, e sim como realmente um empréstimo. E ele chega para a esposa, né, para a dona Josefa, e diz, da realidade que a gente tem aqui no interior, eu não consigo ter dinheiro, juntar dinheiro para pagar o empréstimo ao seu pai. A gente precisa se mudar para São Paulo, né? São Paulo capital. Ele vai no estado de São Paulo, mas no interior. Daí, esse episódio, né, essa decisão do pai dele, vai marcar também toda a trajetória de vida de Padre Jonas. E a família vai se mudar do interior para a capital, vai para São Paulo capital, e eles passam a viver, né, nos bairros ali mais simples de São Paulo, e vai começando a ter a aproximação de Padre Jonas com a fé, né? À medida que ele vai crescendo, você vai encontrando essa relação direta que ele tem com as questões da fé. Primeiro que desde muito pequeno ele já inicia essa característica de ser coroinha, né? Dos padres, né, da paróquia onde ele mora. Vai crescendo, e aí também a questão escolar se apresenta. E fica-se aquela dúvida, onde colocar essa criança, onde colocar para estudar, a dificuldade financeira dos pais, a mãe, né, muito preocupada com a educação do filho, natural, e tinha receio, né, medo das escolas que ela conhecia, né, ela dizia que era muito assustadora, ela não queria colocar o filho dela lá, e daí ela resolve colocar numa escola de freiras, né, após alguma resistência por parte do pai, porque ele tem esses custos para fazer isso, ela consegue colocar o seu Jonas para uma escola de freiras. E aí ele vai, né, fazer naquela época é o primário, o e tem um episódio aqui marcante de Padre Jonas, que é o fato de uma vez receber lá na escola visita de uma senhora, uma madre, né, superior que dava na escola, gerenciava a escola, e ela vai conversando com as crianças e faz aquela fatídica pergunta, né? O que você quer ser, né? O que você quer ser quando crescer? Uma pergunta que vem, né, não só para o Padre Jonas, mas vem para todos nós, né? E ele diz de uma forma muito natural, né? Quando chega a vez dele, né? Isso vai sendo perguntado a cada uma das crianças na sala. E ele diz de uma forma muito natural: eu quero ser padre. E a madre pergunta a ele, né? A freira pergunta a ele: mas por quê? E ele dá uma resposta
que ele no livro diz que não lembra mais qual foi a resposta. Porém, a justificativa, né, a razão dele ter dito que queria ser padre, impressiona a Madre Superiora. E ela vê aquilo dali como algo diferente, algo que não era comum para um menino da idade dele. E pede para as freiras, para as demais freiras, que elas possam cuidar de Padre Jonas, do Jonas do pequeno Jonas, para que ele se torne, né, um sacerdote. E assim vai, né, ele vai estudando, vai caminhando ali junto com os padres, né, da paróquia. E aí tem uma presença importante também, o padre Martinelli, que é um padre salesiano, que começa ele fazia ali as missas, né, e a escola das freiras, e ele é um padre salesiano. E salesiano, né, para quem não sabe, é Dom Bosco, né, São João Bosco, ele vai fundar uma ordem, né, que vai se chamar Sociedade São Francisco de Sales, ou Salesianos, e hoje como se chama, né, Salesianos de Dom Bosco. E os Salesianos de Dom Bosco, né, tem todo um carisma voltado para educação e educação profissional. E nesse contato, né, com o padre salesiano, né, o padre da Ordem dos Salesianos, padre Martinelli, chega-se, né, o padre Jonas termina, né, o primário, e agora fica aquela outra nova dúvida, né, onde vai estudar, né, já que a Escola das Freiras tinha até aquela etapa, né, não avançava para a segunda fase do fundamental, que a gente chama hoje em dia, ou ginásio, né, como chamava antigamente. Logo, o padre orienta as freiras a levar o padre Jonas para estudar nas escolas, justamente no colégio salesiano. No colégio salesiano. E aí as freiras vão tentar convencer a família, né, de que eles devem, né, matricular o padre Jonas naquela escola e tal. Só que aí, como eu disse, tem a questão dos custos, né, deslocamento, é uma escola muito longe, né, de onde o padre Jonas morava, perdão, a família morava. Logo, ele vai para lá, né? Mas aí, depois de uma certa resistência, o pai resolve falar com os diretores do colégio salesiano e consegue matricular o padre Jonas na escola. E com os salesianos aí a coisa vai, aí é que a vocação vai desabrochar, né? Vai realmente avançar. Você vai ver que ele começa por, né, ter um contato ali, né, com os salesianos, e não é outra, né? Diante daquelas circunstâncias, ele resolve, né, tomar a decisão muito jovem, né, muito jovem mesmo. Ele tinha 11 a 12 anos de idade, né, nessa faixa aí. Ele resolve ir, né, para o seminário. Naquela época, você ia para o seminário muito novo, né? Você terminava essa etapa e já ia estudar já o médio, né, no ensino que seria o ensino médio, o colegial, como é chamado antigamente, no seminário. E ele toma essa decisão, né, de ir para o seminário, esse sim, né, como todo mundo fala, né, o sim do padre Jonas, ele já foi dado lá atrás, né, lá fim da infância e início da adolescência. E aí ele toma a decisão de ir para o seminário que é na cidade de Lavrinha, né, no interior no estado de São Paulo. Ele mora em São Paulo capital e vai para o interior. E aí ele toma essa decisão. E aí tem um episódio muito engraçado. Na época, ele procurando saber o que é que precisava, né, os requisitos, né, para poder ser seminarista, né, dos salesianos, ele conversa com o senhor lá, que era responsável por essa etapa, e o senhor diz, dentre as coisas, né, que são requisitos necessários para ir para o seminário, o senhor comenta que ele precisa de 2 sacos de roupa suja. E aí
ele traz essa situação para a família dele, né, para o pai, para a mãe, e ele diz assim, mas a mãe diz, não, meu filho, mas como é que você vai arrumar 2 sacos de roupa? A gente mal tem roupa, mal tem uma roupa para se vestir, mal consegue ter roupa para ficar em casa. Como é que você vai conseguir ter, ele vai conseguir arrumar 2 sacos de roupa para você? E aí ele fica muito triste, né? Porque vê ali o sonho dele de ser um salesiano, de ser um padre, e ir embora porque não tinha, né, os 2 sacos de roupa. E aí volta pro senhor lá, o senhor e fala essa situação, né? Ó, infelizmente, muito triste, né? Ele chega para ele muito triste, ele relata isso, dizendo, olha, eu conversei com meus pais, expliquei toda a situação, porém, a gente não tem 2 sacos de roupa suja para levar lá para o seminário. Na hora que ele conta isso, o homem começa a rir, 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 rir. E de como é que você está rindo de mim? Eu numa situação desesperadora dessa, perdendo meu sonho aqui de poder ir para o seminário, e você vem com essas gargalhadas, essa risada mangando de mim, dando risada da minha cara. E o homem diz, aí ele vai assim, Jonas, Jonas, são 2 sacos de roupa suja, mas não são sacos cheios de roupa, e sim sacos vazios, para você colocar suas roupas enquanto elas são lavadas. Aí Jonas entende a situação e começa a rir também, fica ali os dois dando risada, dando risada, dando risada. É muito bonito ver ele contando isso, né? A questão da, da criança, né? Da adolescente ali, diante daquela situação que ele achava perdida, acaba, né, sendo esclarecida, né? E interpretada da forma correta. Daí ele vai, né, para o seminário. Ele vai para o seminário, toma essa decisão, essa forte decisão de ir para o seminário em Lavrinhas. Ele vai pegar o trem, né, com o seu pai, Sérgio Habib, e o pai dele a todo momento assim calado, né? Mas pergunta a ele se ele realmente quer fazer aquilo, e ele diz que sim. E é impressionante isso. Desde muito cedo, esse sentido certo, né, de qual direção seguir, de onde caminhar. Uma vocação que desde muito cedo se percebe e com uma firme decisão, uma escolha muito bem feita. Claro, com seus medos, com suas dúvidas, com suas angústias, porém, uma decisão que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Ele mesmo relata que tinha saudade, né, da casa, da cama, da família como um todo. Está falando de uma pessoa, né, uma criança, né, 12 anos, 11 anos de idade, mas ele vai a Lavrinhas, né, no interior de São Paulo, e fica lá no seminário. E um outro episódio, né, muito marcante aqui é que ele consegue, né, ali vendo aquela decisão, né, daquele jovem, né, daquele adolescente, o pai dele se compadece daquilo dali. E era um homem assim que não tinha, né, uma assim como muitos católicos no Brasil, né? O pessoal chama de católico não praticante, né? Não, não existe isso, católico não praticante. Se você é de uma fé, você tem que praticar aquela fé, até porque não tem sentido. Você não pode dizer, eu sou um jogador não praticante, né? Eu sou um enfermeiro não praticante. Você é o que é. Se você é católico, você é católico. Você pratica, você vive a fé católica. E seu Sérgio Habib, vendo aquela decisão, né, de um jovem, do filho dele ali, de seguir, né, de dar um sim para Deus, ele também resolve dar seu sim a Deus e ele faz uma confissão, né, ali mesmo em Lavrinhas, na paróquia, se confessa com o padre, recebe a Eucaristia e, segundo Monsenhor Jonas, depois daquele dia, ele nunca mais deixou a igreja, né, o pai dele, né, nunca mais deixou a igreja e passou a ter uma vida frequente nos sacramentos e na fé católica. E vai ter toda a experiência dele, né, no seminário.
Aí são, né, os anos vão se passando, ele vai cursar a filosofia, perdão, primeiro, né, fazer o médio, né, seria o colegial, depois o que é o ensino médio hoje em dia, posteriormente ele vai, né, cursar filosofia, vai cursar não necessariamente em Lavrinhas, né, vai ter deslocamento para outras cidades. Depois ele vai cursar teologia e aí é quando ele volta a São Paulo capital. Ele vai fazer teologia em São Paulo capital. E é impressionante que a família dele, né, ele é o filho mais velho, né, como eu disse. Quando ele sai de casa só tem mais um filho, só tem um outro, ele só tem um outro irmão. E aí vai nascendo, né, os demais irmãos, irmãs, né, no caso da família dele. E a família dele sempre teve o cuidado de não se desfazer do quarto dele nem da cama dele, da cama dele. Ele sempre deixava a cama dele ali forrada, né, separada, porque porventura se acontecesse algo lá no seminário e ele quisesse voltar para casa, ele voltaria. Porém, como diz aquela canção do próprio Padre Jonas, né, não dá mais para voltar, né, o barco já em alto mar. O Padre Jonas não voltou, né, para casa, né, diga assim, visitava seus pais, mas ele não sai mais do seminário. Ele faz toda a sua caminhada sacerdotal ali de preparação para receber o sacramento da ordem, né, e se tornar um sacerdote da Igreja de Cristo. E vai, né, receber o sacramento, né, da ordem, se tornar sacerdote no dia, né, da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, né, de Nossa Senhora. E vai ter o lema, né? O lema de Padre Jonas que é feito tudo para todos, né? E é assim que ele vai se conduzir, né, na sua vocação sacerdotal, né? Sendo tudo para todos. Ele, em primeiro momento, sendo sacerdote, fica ali na região, né, mais na capital. Depois ele vai para o interior, ele adoece, né, ele fica doente um período e ele vai ficar naquela cidade do interior de São Paulo, Campo de Jordão, se tratando, né, que ele tem problema de pneumonia, ele fica doente lá e ele fica. É interessante como a presença de um santo, né, a gente pode dizer isso aí. E ele vai para o sanatório, perdão, para o hospital se tratar, em vez de ele se cuidar, né, se preservar, se guardar ali no hospital, ele vai animar as outras pessoas, atender confissões, celebrar missa, ele vai fazer tudo o que o sacerdote, né, deve fazer. Ele vai fazer naquele momento ali no hospital onde ele estava. Logo depois, ele volta, né, ele, graças a Deus, se cura. Porém, acontece uma coisa que ele mesmo não gostaria, né? Ele mesmo conta isso, né? Que os superiores dele, né, do Salesiano, como eu disse, ele é um padre salesiano, dão, né, a ordem, né, para que ele volte para o interior, né, para a região justamente do Vale do Paraíba, a região onde ele vai, onde é a Canção Nova, né, onde é toda a história que a gente mais ou menos conhece. Ele vai dar essa direção para ele ir para São Paulo, região do Vale do Paraíba. E lá, ali ele começa todo um trabalho, né, com os jovens, né? Vai ter todo um trabalho com os jovens, fazer encontros, os chamados rebanhões. Ele vai trabalhando com os jovens ali a evangelização. E acontece um momento marcante, é quando o bispo ali de Lorena, ele vai chamar o Padre Jonas e apresentar a ele uma exortação apostólica chamada Evangelho Nuntiandi, perdão meu latim. Ele vai apresentar essa exortação apostólica, onde justamente o Papa, na época Papa Paulo VI, vai falar, né, da evangelização, né, nos meios de comunicação. Né?
Lembrar que ali era o ano de 1964, se eu não estou enganado. Não, perdão, 66. Então, perdão, década de 70. Confundi aqui a data com a data da ordenação. E ele vai, né, falar dessa exortação apostólica, do Evangelho noticiante, e ele vai dizer, ó, comece com os jovens. Com os jovens vai ser mais fácil começar isso aqui. E aí, Monsenhor Jonas começa a trabalhar com jovens, fazendo esses encontros, né, os catequenatos, né, que é uma formação catequética voltada especificamente para os jovens. E o Padre Jonas começa esse trabalho e vai um processo todo de alugar chácaras, né, para poder fazer os eventos e coisa nesse sentido. Ele vai fazendo todo esse momento. Mas tem um episódio, né, e é a entrada dele na renovação carismática católica, quando ele já não vê tanto sentido, né, no sacerdócio dele. Ele tem um momento, vamos dizer assim, de crise vocacional. Ele conta, né, no próprio livro que tinha uma dificuldade de rezar. Ele conta uma dificuldade de rezar. E a única coisa que ele dizia naquela época era: Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Era a única coisa que ele dizia. Ele ia dormir à noite, ele não rezava as orações que os sacerdotes comumente rezam, né, na liturgia, nas horas. E ele dizia: Vem Espírito Santo. E nesse meio tempo ele vai ter um contato com o padre Haroldo, né, que é, vamos dizer assim, o vanguardista, né, o pioneiro da renovação carismática católica aqui no Brasil. A renovação carismática começa com um movimento lá nos anos de 1967. E aí, batismo do Espírito Santo, que recebe esse batismo e ele recebe o batismo e aí passa a ter esse episódio na vida dele. Não seja mais na mesma hora, como nós sabemos, porém, o tempo começa a retomar a vida dele de oração, a vida dele de amor pela Sagrada Escritura, pelo texto, e toda a realidade que antes ele via com pouco gosto, né, pouco apreço, toma, né, uma outra forma, né, é um outro momento, né, na vida dele. E aí ele vai, como eu disse, né, os eventos, né, que vão acontecendo de reunir os jovens para evangelizar os jovens, e vai caminhando todo nesse sentido. E no meio desse caminho, né, ele vai desenvolver, né, não vou dizer desenvolver, mas ele vai atualizar, vamos dizer assim, né, para os nossos tempos, o que seria, né, a leitura, né, a Lexo Divina, né, a leitura orante da Bíblia. Ele vai atualizar isso nos nossos tempos, e principalmente para a realidade do Brasil. E ele vai começar a trabalhar aquilo com os jovens, né, para que os jovens tenham esse amor, esse gosto pela palavra de Deus, né, pela Sagrada Escritura. E no meio desses jovens todos, né, ele vai fazer um pedido, né? Ele está um dia, né? Ele estava em São Paulo e está voltando para o interior. E Deus inspira ele para que ele possa fazer o seguinte, que ele possa fazer um chamado àqueles jovens para que eles doem um ano da vida deles dentro de uma comunidade, né, que vai se chamar, né, depois a comunidade Canção Nova. E ele vai, né, chegar lá diante daqueles jovens e vai fazer: quais de vocês
né? Esses jovens, claro, já eram jovens que ele acompanhava, que já eram frequentes nos eventos de evangelização que ele realizava, e ele vai fazer esse pedido, né, para aqueles jovens, para que eles possam doar, né, entregar um ano da vida deles na comunidade e vivendo em comunidade. Naquela época se chamava Comunidade Canção Nova ainda, mas vivendo em comunidade. Dentre esses jovens, inclusive, estava a que vai ser a cofundadora, né, da comunidade Canção Nova, que é a Luzia Santiago. Bem, esse livro, né, como eu dizia, ele vai, né, desde o início, né, da vida de Monsenhor Jonas Abib, contando um pouco da vida dos antepassados dele, né, conta um pouco da vida dos avós, dos pais, dos avós dele, e vai encerrar, né, finalizar justamente com a fundação da comunidade Canção Nova. E é aqui que termina. Por isso, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, até esse momento conosco. Dizer que a gente vai procurar manter esse horário, né, entre 11 horas e meio-dia, né, as nossas lives semanais, né, que você possa, né, compartilhar, curtir esse conteúdo e vai sempre engrandecer, né, e favorecer a evangelização. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser louvado. Fica com Deus e tenham um santo e bom fim de semana.